Então, bom dia a todas e todos que nos dão aqui o prazer de atender ao nosso webinar 2020, o Ano da Consciência Negra, um tema de super relevância por tudo que está acontecendo na sociedade. É um tema em que nós aqui no Verano ficamos muito orgulhosos de poder tratar, como já vimos tratando há alguns anos, desde o ano de 2017, o escritório tem seu grupo de afinidade étnico-racial, o Afirmativo, do qual eu tenho muito orgulho e honra de ser o líder. O escritório, hoje em dia, faz parte da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que foi uma aliança também fundada por nós, junto com os outros nove maiores escritórios de advocacia do Brasil, e é uma aliança que tem atuado de maneira direta para desenvolver melhores práticas da inclusão racial em todos esses grandes escritórios, de compartilhar e adotar práticas que aumentem a empregabilidade de negros no nosso mercado jurídico inteiro, não só no mercado jurídico da advocacia. Discutimos práticas de atração, práticas de inclusão, práticas de acolhimento, são medidas que vêm sendo adotadas aqui pelo nosso escritório e pelos nossos escritórios concorrentes e amigos também nessa causa, né? A gente sempre brinca que essa causa a gente está plantando aqui uma semente do bem, que todo mundo está se ajudando. E hoje a gente tem o prazer de receber, eu esqueci de me apresentar, eu sou o Rafael Moreira Espírito Santo, sócio da área imobiliária do escritório de São Paulo e membro do nosso comitê de diversidade, do Verano, e líder do nosso grupo de afinidade étnico-racial Afirmativo. Hoje nós temos o prazer aqui de receber a Benilda Brito, a Elizabeth Scheibmeier, e nós teremos a moderação dessa nossa conversa. Nós teríamos a nossa sócia Flávia Azevedo, que é a nossa sócia do Trabalhista, mas a Flávia, infelizmente, ela se submeteu a uma operação e queria, ainda assim, participar bastante do nosso webinar, mas o médico dela aconselhou que ela, assim, não o fizesse. Estamos sendo substituídos aqui com grandeza pela nossa querida Maiara Santana, nossa associada do Trabalhista, indicada, membro também do Comitê de Diversidade e dos nossos grupos de afinidade étnico-racial, socioeconômica e LGBT, uma das nossas profissionais mais ativas em questões de diversidade, e agora também nomeada como Future Leader pelo prêmio Chambers Diversity Awards. E eu passo a palavra para a Maiara, que ela vai conduzir essa conversa com as duas feras que aqui estamos. Estamos muito orgulhosos dessa conversa, dessa nossa conversa de hoje, num momento tão importante da discussão da questão racial no Brasil, ser toda ela conduzida e tocada por três mulheres negras da maior estirpe. Teremos aqui uma conversa muito produtiva, espero que todos aproveitem. Maiara. Muito obrigada, Rafa, pelas palavras. Quem conhece o Rafa sabe que ele é um homem muito generoso e ativo nessas causas raciais. É um líder aqui dentro do escritório. Foi a primeira pessoa a abraçar a ideia de termos três mulheres negras hoje. Então, realmente, muito obrigada, Rafael. Queria também agradecer a Flávia, que hoje não está presente, mas para quem conhece, é sócia do escritório, uma mulher negra. Só pela sua presença ela já nos inspira, já indica que nós podemos chegar lá também. Bom, estou muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje. Vou apresentar rapidamente Benilda e Elizabeth. Tive que encurtar um pouco o currículo porque é muito extenso. Bom, Benilda Brito é mestre em gestão social, pedagoga, coordenadora do Programa de Direitos Humanos do ODARA, Instituto da Mulher Negra, é ativista negra, lésbica, ela diz que é mãe, que é avó, tudo isso junto. Veio aqui dar o ar de sua graça para a gente. Elizabeth Scheibmeier, nome difícil, que é advogada também, CEO e cofundadora da consultoria Usar Diversidade, Cultura e Educação e líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil. Muito obrigada. Benilda, com a palavra. Prazer, Maiara. Prazer muito grande. Muito feliz de estar aqui, viu, Rafael? Muito obrigado pelo convite.
Elizabeth, é um prazer imenso, né, estar com a minha irmã, partilhando esse momento tão reflexivo, doído, que nós estamos atravessando aqui no Brasil. Estou muito feliz de estar aqui. Estou pensando, a gente amanheceu... Na verdade, a gente passando desde quinta-feira momentos muito duros de um enfrentamento que não é novidade, que é essa discussão racial. O assassinato do João Freitas na quinta-feira à noite, lá no Carrefour, em Porto Alegre, é uma situação que mexe muito com a gente, né? A Semana da Consciência Negra, no 20 de novembro, foi na sexta, foi um dia de muito choro, de muita tristeza, né? Porque de muita decepção, da gente ver o quão esse país ainda trata com uma forma tão desrespeitosa essa relação racial. Eu acho que a gente está longe de conseguir ainda aprender a viver com a diversidade. A fala do vice-presidente também é assustadora para a gente, do Mourão, quando ele afirma que o problema do Brasil é social, não é racial. A gente percebe um retrocesso imenso nesses anos todos que o movimento negro tem denunciado. Qualquer pessoa hoje, qualquer acadêmico, tem que afirmar, não tem como não afirmar, qualquer economista, não tem como não afirmar que a origem dessa desigualdade está toda ligada ao processo de escravidão, essa concentração de renda, esse engensamento, esse silenciamento desse país com relação à população negra, isso está ligado lá na história. É por isso que a gente fala que o 14 de maio é o dia mais longo da história, porque é o dia após a abolição, ninguém discute uma política inclusiva para essa população. Então, iniciativas como essa aí, para mim, elas são extremamente importantes aqui na empresa, para a gente poder tirar um pouco esses óculos que congelam a gente, que engessam a gente, que impedem que a gente perceba essa diversidade maravilhosa que tem nesse país, mas como que mesmo nós sendo a maioria da população, nós somos 56%, isso não significa acesso a direitos, isso não significa que a gente conseguiu alcançar possibilidades, primeiro, de visibilidade, de buscar alternativas ou políticas de ações afirmativas para enfrentamento ao racismo. Pelo contrário, o silêncio do Estado tem só fortalecido o que a gente chama de uma necropolítica, em que vem fortalecendo quem merece viver, quem merece morrer e em que condições essas raças têm que viver. A naturalização da violência racial é algo que nos assusta muito, e hoje é segunda-feira, para nós de religião de matriz africana, é dia de Exu, é ele que abre os caminhos, ele que é o mensageiro, então que a gente possa se inspirar em Exu para a gente poder pensar possibilidades alternativas e estratégias de sobrevivência sem perder a esperança, porque está difícil. Eles combinaram de nos matar e a gente combinou que a gente não vai morrer. Então, a gente está buscando alternativas, mas está difícil a gente continuar tendo de convencer as pessoas que o racismo é uma violação de direitos humanos, que a luta contra o racismo não é uma luta só da população negra, que vidas não podem ser naturalizadas, a morte, assim, todo mundo assusta com George Floyd nos Estados Unidos, foi péssimo, ok, mas a gente vive isso no Brasil todo dia. São muitas botas que estão aqui no nosso pescoço, né? Muita falta de ar que a gente vive historicamente aqui no Brasil. Se antes, a cada 23 minutos, um jovem negro era assassinado, hoje o Fórum Nacional de Segurança Pública está afirmando que diminuiu, não é 23 minutos, não, é 10. A cada 10 minutos, um jovem negro é assassinado. E as pessoas viram aquela cena do João Freitas na televisão, uma coisa que causa uma revolta, porque são dois homens brancos matando, começa a ficar tudo sujo de sangue, eles continuam batendo até matar uma pessoa. É disso que a gente está falando, desses conflitos raciais, que chama a atenção para a gente pensar qual que é o tamanho da nossa responsabilidade. Trazer esse debate, Rafael, Maiara, para a área do direito, é uma ansiedade muito grande para nós. O operador de direito ele tem que ter uma concepção muito grande sobre isso. De que lado de justiça que você está? Qual que é o seu papel nisso aí? O que a gente está falando? Que ainda que o racismo seja um crime inafiançável, imprescritível, por lei, a gente não consegue punir, a gente não consegue levar mesmo na legalidade os racistas. A gente sabe que o racismo está aí, que ele existe, que ele é um crime, é inafiançável, mas a gente não consegue prender uma pessoa por racismo. Então, você vai lá na injúria, você vai passeando por outros campos. O direito é fundamental e é o direito que a gente menos acredita. A gente não acredita numa justiça racial. A gente não acredita que tem neutralidade no operador do direito. Então, o direito trazer esse debate, discutir essa postura, essa ética profissional é importante. Nós estamos falando de quê? Como é que a gente pode usar a lei para enfrentar o racismo? O que significa ter atitude antirracista? Qual que é o seu compromisso
né, que está aí nesse campo. Eu dei aula no direito muitos anos na Universidade Católica em Minas. Eu fui professora de Direitos Humanos no 4º período de Direito, 8 anos. E eu sempre discuti isso muito com os meus alunos. Você tem que ter argumento, porque o que impede a gente de manifestar uma opinião são os nossos preconceitos, e esse lugar não permite que você se baseie o seu comportamento ético profissional pelo seu preconceito. Afinal de contas, o direito não é para todo mundo, todo mundo tem que ter acesso, e não tem. Muitas vezes a fala, a sentença, a escrita, a peça, o argumento, ele vai piorar uma situação de racismo. E a gente precisa acreditar, sabe, Mayara? Eu fico muito preocupada quando eu trabalho com mães que perderam seus filhos, depois eu quero falar sobre isso, não quero me alongar para a Elizabeth comentar, mas eu trabalho com mães que perderam os meninos em função da violência policial. Eu coordeno um projeto que se chama Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar. Eu costumo dizer que nenhuma mãe dorme tranquila com a violência urbana, mas a mãe preta dorme menos ainda, porque aquele menino, quando foi tirar o documento do bolso, eu achei que era uma arma, eu atirei. Aquele outro adolescente que passou correndo ali, ele estava correndo, ele parecia um suspeito, eu atirei. Aquele carro chique que estava com aquele negro lá, eu achei que era um carro roubado, eu atirei. Então, as mães perdem os meninos assim. Agora, uma coisa elas têm em comum: ninguém acredita na justiça. Quando elas perdem os filhos, elas não vão atrás da justiça, elas não acreditam que isso vai, elas correm para dentro de casa para proteger o outro irmão, para ver se consegue, porque a cada aniversário de um desses meninos, aqui nas periferias em Salvador, onde eu trabalho, é motivo de festa. João fez 18, oba! Pedro conseguiu fazer 17, nossa! Antônio fez 22, não acredito, 22 anos que eles estão driblando a morte. A gente trabalha com perspectiva de morte, não é perspectiva de vida. Então, as mães aqui, gente, elas dizem assim, olha, eu ensinei meu filho, se a polícia te parar, não corra, não corra. Mostra o seu documento, mostra a sua carteira de trabalho, mostra a sua identidade. E os meninos morreram com o documento, com carteira de trabalho, com a identidade nas mãos. E elas ficam se perguntando hoje, será que se eu tivesse ensinado meu filho a correr, ele estava vivo? Eu trabalho com mães que põem os meninos na aula de flauta e elas carregam a flauta. Porque se a polícia achar que a flauta é uma arma, vai atirar nela, não vai atirar no menino. Eu trabalho com isso, com essas mães que ficam em cima da laje, vigiando o menino chegar da escola, para ver se ele vai chegar inteiro, vai chegar vivo, dentro de casa. E pasmem vocês, mas muitas já presenciaram o momento do assassinato do filho. Muitas são assassinadas em casa, na porta de casa, na comunidade. E esse final de semana, eu conversando com o menino André, eu estou aqui em Salvador, na ilha de Taparica, e o André tem 29 anos e tem um filho de 5 anos. E ele me falando na praia que ele não usa droga. Mas se eu posso imaginar o que é um pai de família ter que andar com droga. Que ele mora numa região em Salvador que chama Engomadeira, um bairro muito vulnerável, vulnerabilizado, muito violento, muito tráfico. E o André estava me dizendo que quando a polícia encontra com ele, bate nele até a droga aparecer, como fazem os jovens negros. Então, ele anda com droga para que, nesse momento, ele possa entregar rapidamente a droga e sair. Ele me disse que ele anda com o dinheiro do pagamento enrolado no contra-cheque, né? Ele enrola no contra-cheque, por quê? Porque se a polícia pegar esse dinheiro, não vai falar assim, é dinheiro de tráfico, é dinheiro de droga. Ele usa... Gente, quem imagina um troço desse? É disso que a gente está falando no Brasil. Então, não precisa do George Floyd nos Estados Unidos, a gente está falando disso aqui no Brasil. Como é que essas coisas viram cenas naturais, né? E é isso que deixa a gente indignada. E vocês que são da área do direito, o direito tem um papel fundamental. Eu fico muito triste quando eu falo com essas vezes, vamos procurar sim, vamos procurar o Ministério Público, nós não, Benilda, não quero mais, não vai trazer meu filho de volta, não vai resolver nada, eu vou ficar mais exposta ainda. E não querem, ninguém. Eu tenho 186 mães, ninguém. Então, assim, isso faz a gente começar a aquecer a nossa conversa, sabe, Nayara? Faz a gente pensar qual é o nosso papel nisso aí. Verdade, Benilda. Que fala incrível já logo no começo. Eu acho que você tem total razão. O escritório, entendendo isso, essa questão com relação à justiça ou à falta de, tem tentado criar mecanismos e ações afirmativas para incluir mais negros no direito de uma forma geral. Até há 2 anos atrás, quando o Rafa falou sobre a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, foi feita uma pesquisa, verificamos pouquíssimos negros nos escritórios de advocacia. Nós temos tentado também flexibilizar
utilizar a entrada do estagiário no escritório e tirar algumas questões, como, por exemplo, inglês fluente, tentar, de alguma forma, dar bolsas de inglês para o estudante negro que chega aqui. Então, quer dizer, nós estamos tentando ter essa consciência negra no escritório. Sua fala é muito importante, porque, de fato, isso é algo imperioso e urgente na nossa sociedade. Eu acho que os escritórios de advocacia estão tentando, desde 2017, fazer esse movimento. Ainda falta muito, a gente sabe. Beth, é com você. Oi, é um prazer, obrigada, Maiara, Rafael, Benilda, é um prazer estar aqui com você. Eu fiquei muito encantada quando eu vi que estaria no painel com você. E realmente, assim, o que ela trouxe, essa fala, do que foi o dia 20, né? Muita gente chorou, muita gente não conseguiu comemorar, eventos foram cancelados em razão dessa dor, né? Dessa dor e o quanto a gente tem que avançar ainda para que mude essa realidade, né? E uma das fotos que foram colocadas no grupo de família, porque família é bacana, né? A família da minha família foi uma foto do dia 18 de julho de 78, né? De 78, onde foi a primeira manifestação que ocorreu em plena ditadura militar, onde dali surgiu o movimento negro unificado, né? E essa foto, né? Esse tempo que meu pai estava nessa foto, onde havia um protesto pela morte de um jovem negro pela polícia, Robson de Oliveira. Então, a gente está falando de 78, né? E a gente ainda está chorando a morte dos nossos jovens negros ou homens negros, se não for pela polícia, pelo segurança, pela falta de oportunidade, pela falta de políticas públicas, e isso dói, né? Então, a gente tomba, mas mantém em pé, né? Eles buscam nos matar, mas a gente se mantém em pé. Mas cada morte, cada cena, cada chute é um pedacinho da gente que vai junto, né? Eu acho que isso que dói muito, né? É um pedacinho da gente que vai junto e a gente tem um papel de fortalecer as nossas parceiras de luta, as nossas amigas de luta que começam a cansar da luta, né? Então a gente está sempre aí enxugando uma a lágrima da outra para que a gente não desista, né? Eu acho que dia 19, dia 20 de novembro foi um dia triste, né? Então acho que isso é uma reflexão. E quando a gente vê o vice-presidente da República dizer que não há racismo no Brasil, a gente já sabe que a gente está falando que não haverá políticas públicas para diminuir o racismo no Brasil. É isso a fala que ele falou, que ele disse. E isso é preocupante, não é uma fala jogada no ar, ela tem recado. Não espere políticas públicas, não ocorrerá. A gente ainda tem que torcer para que as poucas que ocorram, que existem, não deixem de existir. Quando o presidente da República vem e diz que ele não vê cor, ele está falando a mesma coisa. Não haverá políticas públicas com relação à temática racial, né? Então, isso é uma coisa muito séria e a gente precisa refletir sobre isso. Eu acho que foi uma das coisas que me abalou, porque às vezes a gente não levou com a seriedade que devia levar essas falas, porque ela traz um recado muito claro com relação a políticas públicas no Brasil, com relação a políticas raciais. E a gente começa a ver, quando a gente fala de justiça, ela falou bem, a Benilda, quando magistrados de Pernambuco saem da associação por entender que palestras raciais têm cunho ideológico e se recusam a participar. O que fazer? Eles são juízes, julgadores, eles são os tateantes do caso concreto. É eles que vão dar a sentença. Eles entendem que questão racial é ideologia de esquerda. Então, mais uma situação para a gente aí refletir muito seriamente. Qual será o papel do CNJ? Qual será o papel da justiça? Qual será o papel do direito, né? E dos profissionais de direito diante da situação que está muito clara, né? Eu acho que a clareza está transparente, né? E não há ONU, não há órgão internacional que faça uma reversão dessas políticas. Eu acho que a sociedade precisa
realmente repensar e entender que país que eu quero viver, que sociedade que eu quero construir para os meus filhos. Que a 14 de maio não pode ser uma data que se permanece até hoje, né? Com as desigualdades escancaradas e com um retrocesso em políticas sociais e políticas raciais. Quando a gente fala dessa questão da mãe, eu sou mãe de um adolescente de 16 anos. Por mais que a gente se esforce para que ele estude numa boa escola, que ele fale inglês, que ele fale alemão, eu já fico ansiosa se meu filho volta para casa. Se meu filho pode andar no shopping de chinelo. Se meu filho pode ir ao mercado. Se meu filho pode dirigir um carro. Então, a diferença dessa dor e desse sofrimento nos adoece. Dói na alma, deixa marcas. Né? Então, essa reflexão a gente precisa entender. Às vezes eu falo que quando a gente fala da questão racial, a gente tem que fazer como a Benilta faz. Histórias conectam as pessoas precisam ver essas histórias. O que a gente já falou, tem livros, porque livros, pesquisas, quem quer saber sobre diversidade racial e igualdade racial, há conteúdos aí a dar. Desculpa falar com o Paulo, é só buscar ali na internet, fazer um Google e você vai estudar um pouco da história do Brasil. Mas o que nos conecta são nossas histórias, são nossas dores, né? Então, quando cada uma traz um pouco da sua vivência e da sua dor, isso conecta as pessoas. E a gente começa a perceber que essa dor não é só minha, essa dor é de muitos, né? É de muitas. Mães como eu, não sou única, não importa se eu moro no Ibirapuera, se o meu filho estuda no colégio particular, se o pai dele é alemão, não importa. Não importa. Ele tem a mesma chance de morrer do que qualquer outro jovem negro. Então, isso é uma reflexão muito grande, e eu acho que uma coisa que a Benilta também disse, e eu vi você falar, Mayara, que é importante a gente ter essa questão do direito para trabalhar dessas causas raciais. Eu acho que precisa ter uma frente de grandes escritórios para fazer tanto advocacy como atendimento de qualidade para essas vítimas e para atender essas pessoas. Eu acho que está na hora de a gente começar a movimentar para que isso tenha uma mudança. Eu vou encerrar aqui para a gente continuar. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema. Triste que o dia 20 de novembro tinha muita coisa a se comemorar e foi um dia de dor, mas também um dia de reflexão. E quando dói, é porque, para nós e para pessoas que são aliadas, é sinal de mudança, porque para crescer vai doer, gente. Não vai ter crescimento sem dor. Vai doer. Então, a gente vai ter que pegar essa dor, internalizá-la e dessa dor fazer um movimento de mudança. Obrigada. Sim, Beth. Obrigada novamente pela sua fala. Eu fico até emocionada, porque é algo que dói todos nós mesmo. Mas, enfim, eu queria até ouvir um pouco de vocês com esse ano, né? O tema do nosso debate aqui é 2020, o ano da consciência negra. Eu sinto que esse ano as coisas estão diferentes, não só por causa do Covid, mas pelo aprofundamento das desigualdades sociais e pelo aumento dos debates relativos ao racismo, né? Logo depois, a gente viu uma ação afirmativa da Magalu e da Bayer em relação à ação afirmativa e a abertura de um processo seletivo exclusivamente para negros. Nesse sentido, temos coisas para comemorar. Nesse ano, nós vimos um aumento da reflexão com relação ao racismo, um aumento da discussão no âmbito empresarial com relação às ações afirmativas e também dos escritórios de advocacia, como o nosso, por exemplo, que começou a falar da legalidade dessas ações. Quantos artigos foram escritos, fizemos live, fizemos podcast para dizer essas ações, sim, são legais e, por favor, façam mais. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, qual é a perspectiva desse ano de 2020 e o que a gente pode fazer para que essa onda de diversidade, de inclusão, não pare aqui e ela se torne, de fato, um projeto que vá perdurar
ao longo de muitos anos e que, na verdade, nem deve ter fim. Então, Beth, queria que você começasse dessa vez. Oi, obrigada, Mayara. Essas ações que ocorreram nesse ano, em maio, fez com que isso realmente aumentasse. Tivemos aí o exemplo do Magazine Luiza, que não foi o único, né? Tivemos Bayer, Nestlé, diversas outras. Há 2 anos atrás, a Google também fez um programa, só que foi para estagiário, né? Negros fornecendo mentoria, curso de inglês, também já tinha esse olhar, né? Um programa realmente voltado, uma intencionalidade nas ações, né? Então, houve, e eu tenho certeza que as ações vão continuar, não tem volta, as empresas vão se comprometer com essas ações, ter mais negro no seu quadro de pessoal, e não só como jovem aprendiz ou estagiário, já em cargos de liderança, que há um gap muito grande aí que nós não temos, né, com esse quadro de mulher, estou falando 0,4%, que é o número ridículo do total, 4,6%, é um absurdo que a gente tem uma estatística, quando eu falo de CEOs negros, a gente depende muito se a Rachel Maia está ou não desempregada, né? Então, uma pessoa afeta drasticamente a estatística, quer dizer, isso é chocante, né? Então, se a Rachel está trabalhando, tem um número, se ela sai, o índice cai, quer dizer, lamentável isso, né? A gente contar uma pessoa para poder ter um índice, né? Então, acredito que esses programas irão continuar no decorrer de muito tempo, também com muito choro, com muita gritaria, que as pessoas não vão, acham que estão perdendo privilégio, eles não veem o quanto é importante essas ações a longo prazo, né? Então é difícil as pessoas enxergarem isso, assim como foi a lei de cotas nas universidades, também foi com muito choro. Até hoje tem choro com relação às ações afirmativas, né? Então as pessoas não ficam satisfeitas e reclamam, acham que está tirando a vaga do seu filho, né? Está tirando o seu privilégio, então as pessoas se questionam, mas eu acho que essas ações vão continuar, as empresas estão trabalhando, eu acho que as empresas precisam avançar, né? Eu sempre falo que a empregabilidade é uma das ações que as empresas podem fazer para que tenha mais negros, né? Eu preciso ir além, né? Porque o Carrefour, que teve esse caso, ele vem trabalhando com ações afirmativas há um longo tempo. Ele tem um trabalho com ações afirmativas há um bom tempo. Ele não é uma empresa que não enxerga, ele vem trabalhando, mas precisa fazer mais. Você precisa olhar sua cadeia de fornecedor. A sua cadeia de fornecedor precisa ser olhada, porque não é um caso isolado. Até teve uma pergunta, acho que do Robson, que ele não enxergou a questão racial na violência que ocorreu no Sul. Eu só faço uma pergunta para você. Se fosse um homem branco, ele simplesmente saía do mercado e ia embora. A agressão que teve foi em razão da raça. Isso foi o fator. Porque se fosse um homem branco que entrou, ele simplesmente ia ser posto para fora e o segurança acompanharia até a porta e o assunto estaria encerrado. Mas a agressão de forma tão violenta e tão gratuita teve sim um cunho racial. É só você pensar, se fosse um homem branco, qual seria a atitude? Seria outra, seria totalmente diferente. Então, é isso que precisa entender. Às vezes, a gente agora tem uma série de pessoas, mas ele tem uma ficha, porque ele é uma pessoa que não era... Vocês estão chorando pelo santo. Não é, a questão não é... A culpa não é da vítima. A gente tem a mania de culpabilizar a vítima. A culpa não é da vítima. A culpa é de um racismo estrutural que está entranhado na nossa sociedade. Então, a gente fica buscando justificativa. Eu fico assim impressionada, quando as pessoas buscam justificar a violência pelo... mas o cara entrou e fez isso. Não, eu não tenho o direito de matá-lo, de espancá-lo até a morte, gente. Não há justificativa. Não há. Não existe. Mas ele não estava armado. Era só colocar ele para fora da loja e de lá você fazer chamar a polícia, se for o caso, mas a forma que ele foi agredido
é uma coisa que tinha realmente uma conotação racial. Se fosse, é só pensar, se fosse um homem branco, a coisa não se daria nesse patamar. Então, assim, as empresas precisam ir além. Então, eu preciso pensar na minha cadeia de fornecedores. Quem é meu fornecedor? E não adianta as empresas acharem, olha, eu tenho uma empresa de segurança, eles têm um programa, eles fazem uma palestra de viés inconsciente e a coisa está resolvida. Não. É muito além do que uma palestra de viés inconsciente. Viés inconsciente não é sinônimo de racismo, gente. Eu uso o viés inconsciente, eu uso como uma ferramenta para exteriorizar o racismo, mas as pessoas estão entendendo que viés inconsciente e racismo são a mesma coisa. Então, fala, nossa, eu tive uma palestra de viés inconsciente, então meu comportamento está ligado àquele viés inconsciente, aquela coisinha do cérebro que me faz agir. Não, gente, não é a mesma coisa. Racismo é racismo, viés inconsciente é viés consciente. O que eu uso é as ferramentas, as técnicas, as ferramentas e as formas do viés consciente para exteriorizar o meu racismo, mas não são a mesma coisa. Eu posso ser racista com ou sem viés inconsciente, gente. Eu posso ser racista consciente também, então precisa entender. Claro. Oi? Eu concordo, eu estou concordando, acho que é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa, eu percebo isso, porque ficou muito simples, né? A empresa faz uma palestra de viés inconsciente e acha que está tudo resolvido, e não é. A questão é muito mais profunda. Para me tratar de questão racial, eu não posso, eu tenho que ir além. Eu tenho que ver mercado de fornecedores, eu tenho que trabalhar com a minha equipe sobre a questão racial em si, o que é, como ela afeta. Né? Eu posso passar pelo viés inconsciente com uma palestra de abertura, mas eu tenho que ir além. Eu tenho que colocar, como empresa, como organização, a questão racial como princípio. E ter tolerância zero para racismo. Tolerância zero. Não adianta depois pedir desculpas e fazer... Não, é tolerância zero. Qual a ação imediata? Notificar a empresa de segurança e rescindir o contrato, tolerância zero. Não tenho que ficar, não, mas a empresa diz, porque, salvo engano, não vou afirmar que eu não tenho prova, porque eu não sou funcionário, então não tenho como saber, que um caso que aconteceu em agosto de 2010, né, de a morte de Jovem Negro, a mesma empresa continua até hoje. É a mesma empresa de segurança. O que essa empresa aprendeu? O funcionário, o ser humano, mas você precisa treinar, precisa falar, tolerância zero, aqui na minha rede, se houvesse denúncia de racismo, é intolerável. As empresas precisam comprometer com a questão. Eu preciso me comprometer com políticas antirracistas. Eu sou uma empresa, então é assim, lá do CEO até a portaria. É intolerável. Não é só uma campanha publicitária bonita que eu vou falar que eu sou antirracista. Não é campanha publicitária, não é marketing. Isso é compromisso, isso é comportamento, isso é mudança de cultura da organização. E isso, para trabalhar, exige tempo, esforço e coragem. Porque não é fácil. É verdade. Não é fácil. Né? Então, não é fácil. Eu tenho dois discursos que eu acho bastante, só para encerrar depois, que eu achei bastante interessante com relação a essa questão. O discurso do presidente da Delta, falando sobre o compromisso dele com a questão racial, a ponto de falar, olha, meu querido, quem não postar e não quiser, que não use a Delta, ou então que saia da empresa. Esse é o nosso compromisso. E a fala do Frederico Trajano foi muito enfática. Os acionistas têm ciência o que a Magazine pensa sobre essa questão. Se não gostar, se não quiser comprar mais, mas é um compromisso que eles têm com relação à diversidade, é um compromisso. Todo mundo vai ficar feliz? Com certeza não. Vai perder acionista? Vai perder acionista, mas vai ganhar também muitos acionistas. Vai trazer um novo mercado consumidor, porque isso é uma questão que as empresas não veem. A diversidade na empresa ela é importante para uma questão de compromisso pessoal, de um país que eu quero, o que eu quero para mim, para o país para o mundo que eu estou inserido, o que eu quero como sociedade, mas também ela traz riquezas. E não só porque fica mais criativo, mais inovador,
você aumenta o seu número de consumidores. O que aumentou o número de consumidores no Magazine foi grande, foi gigantesco. Quando você coloca as pessoas com melhores condições de vida, você está criando um novo público consumidor. Nós queremos negros que comprem ações de empresa, nós queremos negros que comprem carros importados, que comprem apartamentos. A população, 56% da população que está fora do mercado consumidor. Isso é prejuízo. Não é possível que, economicamente, as pessoas não vislumbrem isso. Essas pessoas estão fora do mercado consumidor, elas não são vistas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também. Nós temos uma questão ética, uma questão de que sociedade eu quero, mas eu também tenho essa questão, as pessoas não olham isso. Eu prefiro aquilo, eu prefiro dar um tiro no meu pé do que fazer uma mudança. É ilógico. Você vê como o racismo está tão estruturado, tão entranhado, que as pessoas não dão conta, né? Eu prefiro me matar do que abrir um mercado, de que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Sim, obrigada, Beth, pela tua fala. Eu vou passar direto para a Benilda, para a gente não entrar no tempo. Tá certo, Mayara. Eu estou só concordando. Eu acho que não quero acrescentar muita coisa, não. Acho que a Beth foi brilhante aí na fala. Eu acho importante, é só a gente lembrar que o Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano em toda a história da humanidade. Nenhum país do mundo invadiu tanto o continente africano como o Brasil e trouxe negros para cá na condição de escravos. Então, e o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Ele aboliu em 1888, tem 132 anos. Então, isso para a história foi ontem. É por isso que as pessoas olham para ser preto que dirige um carro bacana e acham que o carro nasceu. Como é que vocês deram conta? Como é que vocês conseguiram viver? Isso que a pessoa olha para você que é preto, é o CEO, é um diretor, é o dentista e acha que não pode ser. Essa casa boa não pode ser sua, porque a mentalidade das pessoas ainda está ligada ao processo de escravidão. Então, o Brasil teve mais tempo de vida, de relação do senhor escravo, do que viver em um lugar, em um outro tipo de sociedade. As pessoas ainda reproduzem isso. Isso é importante a gente entender na história, porque aí a Isabel abole em 1888, em maio, e em seguida anuncia, assim, que vêm os imigrantes. Vocês terão casa, terra, trabalho, salário, tragam suas famílias. E ninguém perguntou o que nós vamos fazer com esse povo preto todo que a gente trouxe do continente africano. Silêncio. Nós somos um povo que a gente se organiza por nossa própria sorte. Por isso que a nossa forma de lidar com dinheiro, ela é diferente. Porque quando eu tenho uma promoção, eu não penso em trocar meu carro ou ir para o exterior. Quando uma empresa dá oportunidade para um jovem negro, isso vai impactar na vida de muita gente preta. Porque a primeira coisa que ele vai fazer é pagar a prestação da irmã que está atrasada lá, quase perdendo a casa. Minha sobrinha está na faculdade e não consegue comprar o livro dela. Minha tia está com um fogão caindo nos pedaços, eu vou dar um fogão para minha tia, porque o nosso dinheiro circula entre nós. Porque a gente tem uma concepção de vida que é de um bem viver. Só é bom para a Benilda se for bom para todo mundo. A gente vai de caminhão, a gente vai de raça, a gente vai com história, com muita gente junto, a gente não anda sozinho, não. Então, a nossa preocupação, o nosso olhar, quando a Beth fala assim, é lucrativo, por quê? Aí chegam os imigrantes, você passeia por vários lugares no Brasil e vê colônias italianas, colônia de alemão, como eles dominam a mineração, como eles dominam a agricultura. Isso tudo era nosso, gente. Aí, a Constituição Federal, 3 anos após a abolição, a primeira Constituição Federal, 1891, ela vai proibir de votar todos os pobres e mendigos. Quem são os pobres e mendigos 3 anos depois da abolição? Pelo amor de Deus. Alguém podia pensar assim, joga tudo do navio negreiro de novo e vão levar para a África. Não. A Isabel fala, vocês estão livres. Um sem perna, que perdeu na senzala. Outro cego, que levou no Pelourinho. Vocês estão livres para ir para onde? Para fazer o quê? Então, se até 1888 trabalho era coisa de negro, a partir de 88 o trabalho enobrece o homem. E aí os italianos todos os imigrantes todos vão ganhar terra. E a gente tem que sair se virando. Então, a gente precisa entender
a origem da história, mas eu acho que o mais grave disso tudo é entender também que a escravidão ela foi um sequestro de cabeças pensantes. Porque não é verdade que em África a gente andava no meio do mato, todo mundo pelado. Não é verdade que a escola ensina, eu falo, uma preocupação muito grande com isso da pedagogia. E os índios não aceitaram a escravidão, o negro aceitou passivamente a escravidão. Mentira! Na quinta série a gente pega o livro de história e já fica morrendo de vergonha, que começa a falar assim, os escravos. Não fala que nós viemos de reis e de rainhas. Não falam que em África você tinha organizações por profissão. Então, você tinha quem dominava a metalurgia, quem dominava a marcenaria, quem dominava a agricultura, e eles sabiam disso porque eles mapearam em que lugar que ia buscar o preto para jogar aqui no Brasil. Eu sou de Minas Gerais. Eles sabiam exatamente onde que pegavam os negros, que sabiam técnicas de mineração, e que foram para Minas, e levavam para Minas, porque no meu estado é muito rico. Então, a bateia, a mineração, não é possível que você chegue aqui em Salvador, você pega o elevador Lacerda, e você não para pensar, esse elevador aqui tem quase 200 anos, é preto que fez isso, ligar uma cidade na outra, cidade alta na baixa, dentro de uma rocha. Esse povo era ignorante? Não é possível. Primeiro transplante dentário, amputação de perna, cesariana, tudo é feito em África. E as pessoas não falam nada disso, porque congela a nossa ignorância dos nossos ancestrais, congela a nossa ancestralidade para a gente não ter orgulho desse povo forte que nós somos. Mas o mercado consumidor, ele anda anos-luz em relação às políticas públicas. Então, o que o mercado consumidor entendeu? Quando a gente conhece a nossa história, aí eles começam a fazer produtos para vender para a gente. Porque a Isabeth falou, a gente consome. Quando viu que eu gosto do meu cabelo, que é crespo, que eu tenho orgulho do meu cabelo, aí correu e fez um shampoo para nós. Porque antes a gente ficava doido para balançar aquele cabelo, né? Criança na escola, a gente colocava toalha na cabeça para ter a sensação do balanço, né? Pegava folha de bananeira, desfiava, colocava aqui na testa para ver como é que é a franjinha, que a gente queria ter franjinha, morrer de vergonha do cabelo da gente, imagina. O mercado consumidor entendeu, então agora faz um produto para o cabelo crespo, porque a gente consome. Quando a gente descobriu que a nossa pele é preta porque é melanina, então correu e fez um creme que vai ter mais absorção. Eu sou muito vaidosa, eu adoro hidratar minha pele, então colocou lá, pele negra e morena. Ele é esperto, quem acha que é moreno, que não é negro, vai comprar o mesmo creme, está no mesmo pote. Mas a pessoa acha, não, porque eu sou morena. É negra, gente, está lá. Então, a meia da cor da pele, a gente chegava na lojinha, mas não, a meia da cor da pele de quem? Nosso rosto negro, o braço negro, a perna bege, porque não era nossa pele, você não tinha um tom para a pele. O batom, a base que a gente passava, ficava com o rosto todo claro. Não, agora eles entenderam. Então, assim, é isso mesmo, é lucrativo. O Mackenzie fez uma pesquisa agora, aí, publicou agora falando disso. E quando você vai fazer uma política, então, de inclusão dentro da sua empresa, você tem que separar dinheiro, sim. Vai ter que separar dinheiro, tem que ter recurso. Não é fazer, o pilar de gênero tem recurso, o de raça não consegue. Não, não é assim, não. Nós vamos fazer uma política, vai entrar negro no mercado? Vai entrar aqui, vai. Qual que é a política de equidade? Vai entrar onde, né? A Luísa falou lá no Roda Viva. O que me afeta? A jornalista pergunta a ela, da dona do Magazine Luiza, o que te move para estar aqui? Ela falou assim, eu sou uma pessoa movida a propósitos. Eu quero encarar o racismo, porque é uma vergonha o Brasil ser o segundo país hoje de maior população negra do mundo. Nós só perdemos para a Nigéria, que está lá em África, só tem um país em África que é mais negro do que o Brasil, que é a Nigéria. E aonde é que nós estamos aqui? Então, ela responde isso lá, o que me move é isso, mas eu sou uma pessoa inacabada. Por outro lado, foi uma reação muito positiva, foi muito bacana, fiquei muito orgulhosa das respostas, da forma dela, da sinceridade. E a gente viu uma reação muito positiva. Por outro lado, a Cris Junqueira, do Nubank, quando vai dizer que não consegue um funcionário preto porque é difícil conseguir, que não vai rebaixar a empresa, que não tem condições, elas são muito exigentes mesmo para qualificar, o bando de preto que saiu do Nubank. Um bando de preto que queimou esse final de semana o cartão do Carrefour, porque existe uma reação social. Então, se a empresa não entendeu que ela tem que entrar nessa luta por uma questão de direitos humanos, e discutir a questão da branquitude é uma questão de discutir direitos humanos, discutir o racismo é uma questão de direitos humanos, ela vai fazer isso por uma questão lucrativa, porque sabe que vai ganhar dinheiro e ganha muito. Eu estava falando para a Colgate semana passada, quando você coloca meu filho, meu neto, com creme dental e a plaquinha do Colgate do lado, eu
preta, vou ver o outro neto pensando na mesma coisa. A minha irmã vai também comprar Colgate, a minha sobrinha também vai querer Colgate, o outro também vai querer Colgate. Então, assim, vamos entender, gente, pelo amor de Deus, né? Você tem que mudar essa mentalidade. A diversidade. Cheguei na Uber, no escritório da Uber em São Paulo, ano passado, eu fiquei impressionada. De um lado, Carolina de Jesus, do outro lado, a bandeira do arco-íris, do outro lado, uma mulher trans, arrastando um chinelinho, do outro lado, uma com cachorro dentro da empresa. Por quê? Porque entendeu que o ambiente em que você pode ser você. Por isso que eu gosto muito de discutir identidade. Tem um provérbio africano que fala assim, se você não sabe para onde é que você vai, pelo menos você precisa saber de onde é que você veio, saber sua origem, sua história. Então, a empresa entendeu que um espaço onde a pessoa pode ser quem ela é, assumir as identidades, que a gente não tem só uma identidade, as identidades. É um espaço mais prazeroso. Se eu tenho mais prazer, eu vou trabalhar mais, eu vou lucrar mais, eu vou trazer mais recursos. O meu funcionário está trabalhando com mais alegria. Fundamental. Isso. Como que a gente tem alegria com o racismo? Como é que eu tenho alegria com a negação? Não posso usar minha conta da minha mãe Iemanjá, Yansan, porque chego lá na empresa, eles vão descobrir que eu sou... Aí eu namoro Maria, tenho que falar que eu tenho um companheiro, porque se souber que eu sou lésbica... Aí eu vou... Gente, é muita negação. Como diz Alder López, são muitos silêncios que a gente teve que engolir historicamente. Então, quem não entendeu o trem da história está perdendo tempo, está atrasado. Quem não entendeu o enredo do samba. E outra coisa que eu queria comentar, Mayara, e acho fundamental, Rafael, as pessoas olharem para trás e dizer assim, você pode estar pagando um mico danado. Eu vejo isso muito. Meus alunos no direito falam, mas o meu pai é preto, a minha irmã é branca, o meu irmão é preto, e eu sou assim, morena, eu sou branco. Não é, meu filho. Não é. Se pede melancia, não nasce jabuticaba. A maior armadilha que o racismo fez com a gente é negar a nossa identidade. E a melhor maneira de encarar o racismo é afirmar a nossa identidade. Mas, para isso, a gente tem de conhecer uma outra história, uma história que é positiva, que levanta a nossa cabeça, porque é isso mesmo, Mayara. Eu chego nos lugares, eu me apresento. Eu sou lésbica, eu sou mãe de Odaê, do Alaê, da Ayana, eu sou avó de Ana Miguel, eu sou de Candomblé, eu sou neta da Dona Benigna, eu sou filha da Dona Zaira, e a gente tem que conhecer a história da gente. O que te traz até aqui? Todo mundo tem um lugar de fala. Ai, Benigna, aqui é um lugar de fala do negro. Não, eu falo enquanto uma mulher negra desse lugar. E qual que é o seu lugar de fala? Você fala enquanto o quê? É um branco racista? É um branco antirracista? Porque uma discussão que o movimento negro já está fazendo há muito tempo é a questão da branquitude. A gente precisa entender o que faz um branco ainda achar que é superior ao negro e se mantém nesse lugar. O que faz ele ainda pensar nisso? Legitimar. Sabe o que é, gente? Privilégios. É isso que a Beth estava falando. O branco não tem medo. E a gente é cercado de medo. A gente é cercado de medo. Eu tenho um filho de 27 anos, chegou do Alabama agora, fez relações internacionais, ciência política, é preto, é rasta. O de 32 é professor de educação física, fodástico, é preto. Minha filha de 22 faz administração pública na Universidade Federal de Minas Gerais, é uma menina que fala 3 idiomas, domina super bem, mas ela é preta. Eu morro de medo desses meninos na rua. A gente tem medo o tempo inteiro, então o medo é uma coisa que cerca a gente, que o racismo, quem é branco, não vai passar por isso. Quem é branco não tem esse sentimento, esse receio. O cara vai entrar no Carrefour para comprar um leite e vai morrer. Você não imagina um troço desse. Então, a gente precisa enxergar. O mercado consumidor foi para cima. Ele entendeu. Mas, e eu gostaria que fosse por uma questão de direitos humanos, de entender também uma postura. Por isso que a gente precisa, Rafael, Mayara, em um outro momento, Beth, sentar com o pessoal, os meninos do direito, os advogados. Primeiro, trabalhar a identidade nossa, olhar para trás, a nossa ancestralidade. O que te traz aqui? Minha avó me ensinou muitas coisas. Minha avó morou com a gente a vida toda. Ela era mãe solteira. Ela só pariu minha mãe. Minha avó trançava meu cabelo, me dava um beijão na cabeça e me mandava para a escola e falava assim, nossa, minha neguinha tá linda. E eu cresci ouvindo que eu era negra e linda, porque a vovó foi fundamental. Na minha idade, um dos livros que eu publiquei chama Negras em Confidências. Bullying não, isso é racismo. Enquanto o bullying te descaracteriza, o racismo te desumaniza. Então, a minha avó, eu sou uma das poucas mulheres da minha idade, no livro tem vários depoimentos de muitas mulheres assim, da minha geração de criança negra pobre, que colocou coroa em Nossa Senhora Aparecida. Isso pode ser uma coisa simples, para a gente é muito, porque não tem anjo preto. Mas a minha avó na igreja assim, minha neta vai colocar a coroa sim, porque a gente só podia jogar flor.
Para quem é católico, colocar a coroa é o ato mais simbólico, mais importante, mais poder, que é coroar Nossa Senhora da Aparecida. Para a vovó, aquilo era importantíssimo, e ela garantiu, eu coloquei coroa muitas vezes, porque a vovó foi para cima, e ela garantiu isso. Então, eu vejo tantos depoimentos de mulheres que cantavam lindamente as crianças, mas ficavam atrás da cortina enquanto a branca colocava a coroa, com a voz emprestada da outra, porque a coroa não pode ter anjo negro. São muitas negações que a gente vai passando ao longo da história. A vovó também me ensinou a fazer arroz. Ela ensinou que quando a gente em Minas, a gente fala afogar. Vocês falam refogar. Arroz, refogar feijão, verdura, a gente fala afogar. E a gente afoga tudo mesmo. Outro dia minha tia estava me ensinando a afogar água para fazer angu. Ela falou que se eu afogasse a água, o angu fica mais gostoso. Né? A gente consegue afogar a água aqui lá em Minas. E a vovó, na hora de afogar o arroz, ela fazia um sinal da cruz. E depois que ela afogava o arroz. E eu, criança pequena, na beirada do fogão, olhando minha avó. Gente, eu tenho 54 anos, eu não faço arroz, eu não afogo o arroz sem fazer o sinal da cruz, não. Eu nem sou católica, mas eu não afogo o arroz sem fazer o sinal da cruz. Eu estou falando disso, a coisa é importante para a nossa vida, é a nossa ancestralidade. Não pense que a gente está sozinha, a gente não está só. Quem veio antes de mim? Quem que eu estou deixando? E só para terminar essa reflexão aqui, a gente pensar que no lugar de fala da gente, na postura ética, no meu comportamento com a relação com o outro, na rua, no boteco, no futebol, na esquina, no trabalho, qual que é essa minha relação? Como é que eu respeito a história do outro? Como é que eu trato isso? Você fica indignado quando o cara é assassinado no Carrefour? Isso não te interessa? Você fica indignado, né? Quando a gente percebe tantas violações, o outro que foi arrastado semana passada lá em São Luís do Maranhão, que o outro colocou uma corda e saiu puxando ele no carro. Você fica indignado? Não. E você faz o quê com isso? Eu acho que a gente precisa pensar, sabe, como é que a gente se compromete. Pode ser aparentemente uma luta individual. Ela não é. Ela tem um impacto, porque o racismo ele vai nas pequenas coisas também. Você tem um racismo estrutural, institucional, mas tem aquele do seu olhar, daquela relação. Situações aparentemente sutis, mas com um resultado extremamente eficaz, porque o racismo é uma violência. Então, não tem André Luiz, Bezerra de Menezes, Freud, Chico Xavier, não tem Orixá, não tem Jesus Cristo, que tira o tamanho que essa violência provoca na gente, que é tirar o sentimento da gente de humanidade. Então, como é que você faz? Qual que é a sua postura? De que lado que você está? Não dá para ter neutralidade. A minha provocação é muito nesse sentido que a gente fica pensando, sabe? Como é que eu posso arregaçar as mangas e estar engrossando esse time de indignação e de criar oportunidades? Trazer um jovem preto para trabalhar, é isso que a gente viu no resultado das ações afirmativas, que vai fazer 20 anos no ano que vem. E pela fala do vice-presidente, Beth, você tem toda a razão, a gente não vai conseguir renovar essa política para o ano que vem. Eu tenho certeza disso, são 20 anos. Mas os meninos que formaram, que entraram na universidade por ações afirmativas, eles têm um resultado igual ou superior a quem não entrou. A gente está falando de quê? Oportunidade. A gente agarra quando tem uma. A gente agarra porque a gente sabe que pode ser a única. Então, é até doído, porque a gente tem que fazer bem, a gente até acha que tem que fazer melhor. E a gente se dedica, porque a gente sabe que atrás da gente a gente carrega um tantão de gente. Então, é pensar qual que é o DNA do Verano, o que vocês querem fazer, qual que é essa postura, qual que é o compromisso efetivamente antirracista, declaradamente, publicamente, efetivamente, de enfrentamento ao racismo. A gente está aí para ajudar, e está discutindo, e está colaborando, porque eu ainda acredito na justiça. Com toda a minha decepção, toda a minha frustração, eu ainda acho que é um caminho, que a gente tem que estar junto, assim como eu acredito na psicologia. Estava falando para a psicologia outro dia, o tanto de gente, né, que suicida, a saúde mental está piorando, o desespero, porque o Covid está revelando um quadro que a gente já tinha dito há muitos anos, a gente denuncia isso há muitos anos. Quem está morrendo é preto, quem não tem acesso ao SUS, à água, saneamento básico, tudo é a gente está vivendo um genocídio. A gente precisa entender isso. E isso já vem na história há muito tempo, só está gravando, só está revelando uma fotografia que a gente já anunciava. Então, agora, mais do que nunca, a gente precisa ter um compromisso coletivo de enfrentamento dessas violências todas. Eu acho que é por aí. Sim. Obrigada, Benilda, novamente pela sua fala, pelas suas provocações, né? Bom, gente, o Rafa estava falando aqui sobre todas as questões e ações que foram tomadas depois da abolição, né? Que, na verdade, colocaram o negro em uma situação, de novo, de precariedade, apesar de ter havido uma evolução. Essa sempre foi uma preocupação nossa, tanto por isso que a primeira pergunta se dizia em como a gente pode fazer disso uma política para muito tempo, para que não fosse apenas uma onda de 2020, né?
Vocês falaram brilhantemente sobre isso, Elizabeth e Benilda. Eu queria fazer uma ponte com o que Benilda falou, mencionou aqui a mãe, mencionou a avó, tantas mulheres no nosso que de fato fazem a diferença. Minha mãe é uma delas também, foi uma pessoa que me deu muita autoestima, que tirou aos poucos esse medo que eu tinha, um medo de crescer, um medo de achar que eu não era boa o suficiente. Não podia perder a oportunidade, como uma mulher negra, com duas palestrantes, mulheres e negras, perguntar e provocar vocês sobre o feminismo negro, sobre a questão da interseccionalidade e de como, para nós mulheres, existe um conjunto de opressões, primeiro por ser mulher, o segundo por ser uma mulher negra. A força ela tem que vir de dentro e ela tem que ser maior. Beth, por favor, queria que você comentasse rapidamente essa questão. Tem algumas perguntas no chat, depois eu vou abrir para que a gente consiga responder. Bom, essa questão da interseccionalidade, feminismo negro, toda vez que eu vou... E é uma armadilha, né, que a gente precisa tomar muito cuidado quando se fala de gênero. Toda vez que eu vou falar em alguma empresa, a fala é assim: bom, Elizabeth, com relação a gênero, nós estamos muito bem. Nós já estamos com quase 35% de mulheres na autogestão. Aí eu pergunto assim, de que mulher você está falando? De que mulher você está falando? Essa é a pergunta que a gente tem que sempre fazer quando a gente traz essa questão do feminismo negro. De que mulher? Então, isso é uma fala que sempre nos traz um susto, né? Então, não vamos falar... Ó, esse pandemia, as mulheres e a pandemia, as mulheres e o home office. Aí você vai ver aquele painel, só tem mulher branca. De que mulher você está falando? De que lugar você está falando? E são, assim, pequenos detalhes, né? Sem que a gente se aprofunde, são pequenos detalhes. E as empresas fazem isso com maestria. Porque aqui, com relação a gênero, Elizabeth, nós fizemos um avanço aqui nos últimos anos, nós estamos aí com quase... Então, você tem que falar assim, com relação à mulher branca, a empresa avançou nos últimos anos. Porque quando você avançou na questão de gênero, você não pensou na mulher negra, você não pensou na interseccionalidade. Né? Então, eu não vou nem trazer aí a questão da mulher indígena, da mulher ribeirinha, que essa está aí totalmente invisibilizada, né? Totalmente fora. Então, quando eu falo de gênero, então, eu estou falando de uma única mulher, da mulher branca. Então, gênero é sinônimo de mulher branca, como a gente está falando aqui em vários pontos. Então, a gente tem que ter esse olhar. E é uma armadilha que a gente traz. E já lá atrás já se apontava isso, né? Não é que hoje, né, se falava isso, né? Falou, que mulher eu estou falando? Você fala, que mulher é essa que nós estamos falando? Então, essa interseccionalidade tem que ser trazida e ser vista sempre. Quando eu vou falar de políticas públicas para a mulher, políticas públicas para que mulher eu estou falando? Né? Porque se eu não tiver esse olhar, um monte de mulher fica de fora dessa política pública. Nós tivemos uma reunião essa semana, eu também lidero o Comitê de Combate à Violência, e para falar de violência contra a mulher, e nós estamos tentando fazer um trabalho que tem muita violência na região de Belém do Pará, Amazônia, então tem uma violência muito grande ali e uma total ausência de políticas públicas, de ações. Aí eu falo, gente, tome cuidado, nós, as mulheres brancas, de novo, pegando o lugar de fala e se posicionando de uma coisa que ela não conhece. Eu não posso pegar a forma que eu trabalho com violência contra a mulher, de mulher branca, e pegar isso aqui e transportar para regiões ribeirinhas e no centro da Amazônia. É outra realidade, é outra história. Vamos aprender, vamos trazê-las para ouvir. Eu não posso simplesmente achar que o que eu estou falando é para todas as mulheres. Não somos, nós somos diversas. Nós somos diversas. Nós somos múltiplas, cada mulher com as suas características. Nós temos as mulheres trans. Nós estamos pensando nas mulheres trans quando a gente fala de gênero. Né? Que mulher é essa? Né? Então, esses olhares, essas interseccionalidades, devem ser pensados sempre. Porque senão a gente vai deixar muita gente para trás, né? E achar que estamos avançando. E quando se fala de gênero,
Isso foi a matilha durante muito tempo. Muito tempo. Quando a gente fala, queremos mais mulheres em conselho. O que mulher está falando? Quero mais mulheres na campanha eleitoral, mais mulheres na política. Que mulher eu estou falando? Porque só o fato de ter mulher branca não significa que eu fiz uma grande mudança. Se eu deixei de lado mulheres negras, mulheres trans, mulheres indígenas. E uma coisa muito interessante que eu fiquei até, um crescimento muito pequeno, de 3% com relação à vereança aqui em São Paulo, mas o crescimento que teve de mulheres negras, de coletivos de quilombolas, de mulheres trans se elegendo, isso foi maravilhoso. E isso assustou as mulheres brancas. Porque, às vezes, elas esquecem também do gênero. Quando eu falo de gênero, eu esqueço das mulheres negras. Né? Então, a gente precisa muito pensar sobre isso. É uma reflexão que eu sempre trago, né? De que mulher não estão falando. É sempre uma pergunta muito simples. De que eu estou falando quando eu penso em políticas públicas para a mulher? Quem é essa mulher? Né? Eu acho que esse olhar precisa ser feito, precisa ser repensado, falado, pontuado, e a gente não pode esquecer que assim, abandonado e esquecido mulheres trans e mulheres indígenas, né? Que a gente aí praticamente invisibilizou as suas causas e as suas dores. Sim, Beth, tem toda a razão na sua fala. É mesmo prestar atenção para as diferentes interseccionalidades, né? E como somos diferentes de mulheres brancas, somos diferentes de mulheres trans, e as políticas públicas deveriam, e a gente está tentando caminhar para isso, para olhar para cada ser de uma forma individual, entendendo as suas interseccionalidades, né? Benilda, o que você acha? Eu concordo demais. A Avon lançou agora uma campanha que eu fiquei muito feliz, muito emocionada, que é bater no peito, bater com força e falar eu sou negra, e foi um batom sensacional, e dentro da propaganda ela colocou várias mulheres negras, então jovem, gorda, com deficiência, lésbica, então dentro do mesmo, porque mesmo dentro da raça, nós ainda somos diversos. Então a gente precisa entender, as interseccionalidades elas vão dizer isso. Ah, já é preta, ainda é gay, pelo amor de Deus, que as pessoas não dão conta de somar muita coisa entre si. Mas nós temos aí um desenho social de uma pirâmide que é congelada, engessada no Brasil historicamente. Quem é que ganha mais em termos de salários mínimos no Brasil? Primeiro, os homens brancos. Depois, as mulheres brancas. Depois é que são os homens negros. E, por último, nós, mulheres negras. Então, assim, se a mulher é difícil, tem discussão de gênero? Tem, mas como a Beth falou, se a mulher for branca, ela está acima do homem negro. Então, a gente tem, o que pesa muito? O fator raça. O vetor raça, ele pesa muito. Aí eu vejo, Benilda, mas a pessoa positiva também sofre muito. Essa pessoa positiva é preta? É só a gente colar a cor a qualquer sujeito ou sujeita vulnerabilizado, a gente vai ver que a situação fica mais vulnerável ainda. Ah, mas o idoso, a luta do idoso, o idoso é preto? O idoso tem cor? Tem. Então, vamos ver como é que fica. Sempre que você for somar a cor, você vai ver que a situação piora. Ah, mora na favela, mas ele mora na favela, ele é preto? Porque se ele mora na favela e é branco, ele vai passar mais batido do que o preto. Quando ele descer para o asfalto, o povo nem sabe que ele mora na favela. A gente não tem jeito. Então, a gente precisa entender isso, que quando a gente pensa em políticas, tem que pensar nessa diversidade, que é muito grande, que ela vai deixar mais vulnerável, mas colar a raça. Eu falo com os meus alunos, ano passado, eu estive em várias bancas, eu falei, gente, se a pesquisa não tem um autor negro, não tem você não leu nenhuma literatura negra, você não fez um recorte de raça, para mim ela já não tem validade. Porque a gente não pode, na bioética, você não pode tratar como se fosse todo mundo do mesmo jeito, porque nós não somos. O impacto de uma situação, de uma política em mim vai impactar diferente em você. Então, a gente precisa, sim, investir. Eu só queria fazer um comentário, Beth. Eu acho que as nossas lutas são muito solitárias. Para pensar. Aí eu fui para a conferência de Beijing. Diminuiu a mortalidade materna? Diminuiu. Para quem? Para as mulheres brancas. Aumentou para a gente a mortalidade materna? Aumentou. Então, você vai ver... Eu estava lá em Beijing também, e para nós o impacto é outro. Feminicídio, diminuiu a violência contra a mulher? Diminuiu. Para as mulheres brancas, para nós ela aumenta.
Então, como é que você tem um peso e duas medidas no mesmo país? Por que ela aumenta tanto para umas e diminui para outras? Mas aí a gente está junto discutindo feminicídio, discutindo Maria da Penha, mas vamos fazer uma passeata contra o extermínio da juventude negra. A gente vai sozinha, as mulheres brancas não vão. Não vão. E nós fomos para Beijing. Quem foi para Durban? Nós pretos sozinhos de novo. Então, a nossa discussão é muito solitária. As pautas do racismo, elas recaem todas de novo sobre os nossos ombros. Você não tem nem a solidariedade dentro do movimento feminista. E é por isso que, em Minas, nós criamos o Nizinga, Coletivo de Mulheres Negras. É uma instituição que existe há 33 anos. Eu tenho o prazer de ser uma das fundadoras. E há 33 anos atrás, a gente falou assim, chega das brancas ficar falando da gente, procurar a gente só para fazer pesquisa. Negra, pobre, mulher, a tripla discriminação. A gente encheu o saco. A gente agora quer falar pela gente. Então, quem tinha ensino médio foi fazer supletivo, quem tinha supletivo entrou na faculdade. E a gente fez uma ata. Benilda vai para pedagogia. Não é porque minha mãe sonhava que eu ia ser professora. Nunca fiz pedagogia para ir para a escola. Fiz pedagogia para trabalhar a formação política no movimento negro. O que interessa a gente? Conhecer novas metodologias, articulação de grupo. Então, Benildo vai para a pedagogia. Ana, você vai para o serviço social. A gente precisa entender como é que é esse negócio aí do serviço social. Fulaninha vai para a psicologia. Nós éramos 13 e a gente definiu ali para onde é que nós iríamos para fortalecer o movimento. Eu tenho 40 anos de militância no movimento negro, gente. Esse movimento que me deu régua, compasso, que me fez a vida, que me falou que eu podia, que me empoderou. Você pode sim, você vai, você fala sim, vai estudar. Na nossa militância, a gente tinha que estudar. Você tem que estudar, discutir isso aqui. Você entendeu o que desse texto? Não, tá bom, não. Vamos voltar? Os mais velhos ensinando para os mais novos. É assim que a gente vai fazendo, a gente vai se virando entre nós. A gente cria estratégias. É aquilo que o Chico Bico fala. Nós estamos por nossa própria conta. É por isso que eu tenho tanto orgulho de ser militante do movimento negro. Porque nós somos um povo que a gente foi inventando possibilidades. As mães, uma menina me contando outro dia, para terminar, que a avó dela obrigava os irmãos dela, os primos, antes de sair de casa, com a roupa nova, passar primeiro na casa da avó. E os meninos começaram a crescer e começaram a questionar. Leva a roupa primeiro para a avó. E a avó costurava os bolsos. Costurava o bolso dos meninos, bolso da calça, bolso da camisa. E aí os meninos começaram a crescer. Vó, mas por que você costura? Porque se a polícia te pegar, não vai ter lugar de enfiar prova nenhuma para você. Como é que essa velha pensava um troço desse, gente? Imagina isso. Elas estão lá na frente. Elas vão criando forma de proteger a gente, de cuidar da gente. Então, a palavra, o empoderamento, a autoestima, a identidade, tudo estratégia que essas mulheres usavam e utilizam para a gente poder sair mais fortalecida e enfrentar o racismo, driblar e garantir a nossa vida. Então, quando eu falo das minhas todas as identidades, eu tenho certeza das várias violências que eu trago comigo, do olhar preconceituoso, do olhar de reprovação, mas, ao mesmo tempo, que me deixa mais vulnerável diante dos olhos das outras pessoas, eu me sinto mais empoderada, porque eu falo quem eu sou. Afirmar, sou lésbica, sou de candomblé, sou uma mulher de axé, isso me deixa mais empoderada, porque eu consigo dizer, declarar quem é que eu sou, de que lugar que é que eu estou falando, e aí eu acho que com todas essas diversidades, né, que a interseccionalidade provoca, de deixar em situações mais vulnerabilizadas, né, que a gente não é vulnerável, a gente é vulnerabilizado. Então, essas situações, ao mesmo tempo, ela me empodera nas afirmações das minhas identidades. Eu acho fundamental. Sim. E aí vemos hoje essa mulher que é você, né, Benilda? Corajosa, que não tem medo de falar as coisas. Eu acho que quando a gente pensou na ideia de hoje, a gente queria trazer um debate profundo, né, sincero e realista. Eu acho que vocês estão fazendo isso aqui muito bem. Estamos muito felizes com o resultado. Estamos caminhando para o final. A gente já está com o tempo um pouco avançado. Temos até algumas perguntas, temos muitas mensagens carinhosas agradecendo. Eu queria que vocês fizessem, enfim, 5 minutinhos, agradecessem, enfim, tenham a palavra para terminar a nosso webinar de hoje. Não dá para fazer uma pergunta, não, Maíra? Não tem umazinha aqui que dá? A gente pode. Então tá. Então eu vou falar do Robson Barreto. Ele falou o seguinte: o Brasil, durante muito tempo, se orgulhou de ser um paraíso racial, com um povo miscigenado e feliz. Isso sempre foi usado para negar a existência de racismo no Brasil, o que tristemente inclui nossas autoridades, inclusive aqueles que deveriam estar agindo em proteção dos movimentos raciais. Vocês acham que essa falácia de sermos um paraíso racial
acabou por atrasar as ações afirmativas no Brasil? Beth, por favor. Bom, não tenho dúvida, né, que isso atrasou, né? E essa falácia, ela é orquestrada, né? Ela veio realmente com o objetivo de que se não discutisse questões de igualdade racial, de política racial por muito tempo, o que a gente viu nos livros e se vendeu é a questão de que aqui vivíamos uma democracia racial, né? E quando se fala isso, eu sempre tenho que tomar muito cuidado com as falas, né? Quando o presidente e o vice-presidente voltam a repetir essa fala, ela não é feita de uma forma inocente. Não há inocência nessa fala. Ela está se repetindo e voltando o discurso para que nós tenhamos um retrocesso em políticas de igualdade racial no Brasil. Nós temos que ficar muito atentos. Foi uma das frases que mais me preocupou, engraçado, nem do fim de outras pessoas, mas para mim, eu achei aquilo tão, com um recado tão dado, né? Tão... gente, a gente precisa tomar atenção. Então, a gente está voltando muito com esse discurso, né? Eu não vejo cor, as pessoas são todas iguais, somos todos seres humanos, né? Então, isso é uma ideologia de esquerda, é ideologia de esquerda. Então, essas falas são orquestradas, e o Brasil foi orquestrado e foi para se manter a hegemonia branca e o negro quase que dizimado. A gente partiu com essa conversa de que vivemos numa democracia racial, e com esse discurso, o negro foi invisibilizado durante décadas. Não se via negros em lugar nenhum, não se via na televisão, não se via na revista. Parecia que a gente estava na Suíça, né? Com a conversa de que vivemos uma democracia racial. Não estava oportunidade de estudo, mas justificava isso porque não havia interesse, né? Havia uma preguiça, então nos foi tirada a oportunidade de estudo, de propriedade, de estar na mídia. A história contada e relatada, sim, era de um povo preguiçoso, como bem diz a Benilda, né? Então, a gente ouviu quantas vezes, né? Trabalhamos a vida toda e, de repente, passamos a ser vistos como um povo preguiçoso, né? Um povo preguiçoso. Então, o discurso da democracia racial, ele veio para se manter o negro nessa situação. E não foi uma fala inocente, né? Isso tudo foi orquestrado. Já tinha-se essa cultura do apagamento do povo negro, né? Então, a democracia racial veio do apagamento mesmo, né? Da eliminação, da extinção de um povo, né? Então, isso precisa ser muito bem observado. Eu realmente me preocupo, e isso está faltando. Pessoas com essa fala de que não há raça, que não há todo mundo é igual, que o Brasil é um país maravilhoso, que a oportunidade é igual para todos, né? Mais uma vez tentando o quê? Invisibilizar e tirar força de um movimento que está crescendo. O movimento negro está crescendo, e a gente está falando por nós. E isso incomoda. Isso incomoda. Então, haverá forças contrárias para que esse movimento tem um retrocesso. Então, é uma política orquestrada. Então, toda essa fala é para quê? Para que se tenha um retrocesso do movimento negro. O movimento negro não vai retroceder, gente. É um caminho que não tem mais volta. Não tem mais volta. Políticas afirmativas, elas vão permanecer. Os negros vão ocupar os espaços. E isso está causando muito medo, né? Nós vamos ter negro na política cada vez mais. Vamos ter negro na universidade cada vez mais. Vamos ter negros em cargo executivo cada vez mais. Isso não tem volta. Então, quando eu volto a esse discurso, é para que a gente retroceda. A gente precisa brigar por isso, que aqui no Brasil não precisa. Aqui no Brasil não precisa falar disso, né? É, de novo, aquela fala de retroceder naquilo que nós já avançamos a duras penas. A duras penas. Bom, nós estamos nas considerações finais, né, Maiara? Quero agradecer a Rafael, Beth, foi uma hora, passou depressa o tempo, muito bacana essa conversa, concordo aí, eu acho que é isso mesmo, essa tentativa de mascarar essa situação, né, falando que aqui é uma América negra,
onde as pessoas têm uma relação boa, uma convivência tranquila. Não é real, mas isso aí o mundo já sabe que não é. Que o racismo no Brasil é uma violência extrema, histórica, antiga, permanente, vai reinventando formas contemporâneas de genocídios e de negação e de estratégias de se manter socialmente. Todo mundo já sabe disso. Em África, em Durban, quando a gente estava lá em 2001, para discutir a conferência aí contra o racismo pelas ações afirmativas, a gente andava nas ruas de Durban, na África do Sul, e as pessoas falavam assim, Brasil, samba, Pelé, Ronaldinho. A gente falava, não, Brasil, violência, racismo, discriminação, porque essa ideia de uma América Negra ela tinha que ser desconstruída e ela já foi. Então, as pessoas causam... O que causou tanto impacto também a fala do Mourão? Muita gente de fora, o mundo reagiu, falou assim, esse cara está vivendo aonde? O que ele está falando? Não é possível, né? Então, muita gente reagiu a essa fala. Isso dá para a gente perceber o tamanho que também a consciência tem aumentado, né? Então, assim, vocês colocarem o nome 2020, o ano da consciência, eu acho que foi um ano de muita visibilidade e cair a ficha de quem não tinha consciência. Eu acho que tinha que cair a ficha de alguma forma, porque a gente tem duramente, há muitos anos, historicamente, acho que desde a chegada, da pisada, né? Da pisada do primeiro preto aqui no país, a gente tem denunciado, né? Os maus tratos, tem lutado, os quilombos foram isso. 20 de novembro a gente rememora Zumbi, e nos quilombos não tinham só pessoas negras, nós somos um povo inclusivo. No quilombo tinha brancos, pobres, tinha indígenas. Então, as nossas manifestações, a gente sempre pensou numa lógica mais coletiva. A gente não atua assim. O samba é um instrumento político nosso do povo negro. O primeiro samba gravado foi Donga, em 1916, mas a gente já denunciava violência policial. Donga fala do chefe da polícia pelo telefone, né? Que é o primeiro samba gravado. E, no entanto, no samba não tem só pessoas negras. Tem muitos compositores que não são negros. A capoeira, que também é uma manifestação nossa, uma resistência nossa, seja Angola ou regional, você não tem só mestre de capoeira negros, né? E a capoeira, para a gente, não é isso aí que essa moçada está fazendo aí agora, que a capoeira não é você ir para o ataque, é uma forma que você faz uma ginga, você cansar o adversário. Nós não somos um povo de pegar para lutar, para matar, mas se for preciso agora, nós vamos fazer. A gente sabe também se for preciso fazer. Mas na inclusão no nosso movimento, a gente chama as pessoas que venham, a gente tenta viver numa harmonia, reconhecendo todas as nossas diferenças. Religião de matriz africana, gente, você não tem só pai de santo e mãe de santo preto. Não, você tem muita gente dentro dos terreiros, por isso que a gente fala que é uma roda de umbanda, roda de candomblé, que a roda, para a gente, cabe todo mundo, é um círculo, é uma figura geométrica, quando você vê a roda, você não sabe onde ela começa, onde ela termina. Então, a gente não trabalha com relações hierárquicas, assim, é relações coletivas. Agora, a gente é um povo muito pacífico ainda. A gente luta, a gente se afirma, porque as nossas armas são a identidade e a palavra. Eu peço meu pai Ogum todo dia, ensina a gente a molar as ferramentas, para que quando for preciso, e se for preciso, a gente mudar de estratégia, a gente vai ter que mudar de estratégia. E que o direito esteja do lado da gente, reconhecendo esses anos todos de silenciamento e de violência, para estar aí que a gente vai precisar muito de operadores de direitos com posicionamento ético, antirracista, para engrossar essa luta. Quero agradecer, provocar e colocar à disposição para a gente bater mais papo aí, fazer mais momentos como esse, parabenizar vocês aí da empresa, viu, gente? Muito obrigada. Prazer, viu, Beth, estar com você. O prazer foi todo meu estar com você, adorei. Gente, obrigada, Maiara, obrigada, Rafael, foi um prazer. Maiara, sucesso, viu? E que vocês continuem aí nessa luta, e como a Benilta disse, trazer aí o pessoal da área jurídica para discutir ações para que a gente possa já pensar em ações mais efetivas, né? Como diz, não sei, eu tenho outra dúvida quem falou isso, né? Se não for eu, né? Quem? Se não for agora, quando? Né? E se não for aqui, aonde, né? Então, acho que aí é nosso momento de fazer a mudança. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Ô Mai, antes de passar a palavra aqui para que você termine, eu queria agradecer demais as duas, acho que pelo que a gente está vendo aqui no chat, no Q&A, talvez tenha sido a discussão mais rica que a gente já tenha tido aqui no escritório, e a gente tem procurado, Benilda, Beth, fazer e trazer essas discussões para o escritório com uma regularidade. A gente já teve também, eu fiz um painel com o Tiago Amparo, já nesse ano, para a gente discutir também racismo estrutural.
ao longo dos outros anos, desde 2017. Eu acho que isso que é importante que vocês saibam disso também, o que nós, como instituição, a gente vem fazendo ao longo desse tempo para buscar contribuir, né, dar a nossa parte aqui, e acho que a nossa maior contribuição tem sido com a questão da empregabilidade. Tá? Então, desde 2017, a gente vem promovendo palestras aqui no escritório, a gente tem esse nosso grupo de afinidade étnico-racial, o Afirmativa, onde a gente busca sempre passar pílulas de conscientização para todos, tá? aqui dentro, porque uma coisa que a gente vê que é muito importante, não basta ao nosso escritório e às outras empresas contratar. A gente precisa contratar, precisa acolher, precisa ter um ambiente em que a pessoa aqui se sinta à vontade. A gente tem procurado criar esse ambiente, uma luta muito grande nossa aqui, mas a gente tem procurado, sim, criar esse ambiente desde 2017, tem adotado políticas na contratação, políticas que não sejam mais impeditivas de atrair esses profissionais negros aqui para o escritório. Temos discutido ainda aqui, estamos em vias de implementar também essas nossas metas para a contratação de maiores profissionais negros, principalmente no campo jurídico, aqui no Verano. O Verano até, a gente fez um censo aqui interno, e acho que 27% dos nossos funcionários se autodeclaram negros. E dentre os advogados, 10% a 12%. A gente sabe que isso não é um percentual muito pequeno, mas quando a gente olha para outras empresas, a gente vê até que é um percentual maior do que hoje já existe aqui nas outras empresas. Eu acho que isso mostra que na nossa instituição, não só a gente está preocupado com isso, como as pessoas se sentem mais à vontade para se autodeclararem, como pretos ou pardos aqui dentro, e a gente tem bastante orgulho disso. Estamos no começo de uma caminhada, eu costumo falar com os meus amigos que estão também nessa luta, né, que a gente está numa segunda abolição. Eu acho que esse momento agora é o momento da segunda abolição, é o momento em que você vai trazer realmente o negro para o mercado de trabalho, já está tendo essas maiores oportunidades nas universidades, que a gente tem que seguir lutando e batalhando para isso, para que já essas falas de que, olha, nós temos uma igualdade racial, essa falácia se torne uma realidade. Né? A gente espera que daqui a 50 anos que seja, o pessoal olhe e fale, não, realmente aqui a gente já tem. Né? E essa falácia realmente se torne uma realidade. Mas queria passar o que a gente está fazendo aqui para vocês, para que vocês entendam isso e, por favor, contribuam com a gente. A gente também aqui está à disposição para aprender e está à disposição também, falando aqui com o nosso público de fora, para ajudar a implementar essas políticas também de inclusão racial nas outras empresas, nas outras organizações, nos outros escritórios. Acho que isso aqui é a nossa grande missão. Tá? Obrigado demais pelas palavras de vocês. E foi realmente sensacional. E passo a palavra para a nossa querida Maiara para fazer um encerramento. Nossa, Rafael já falou tudo, né? Agora, na verdade, me resta mesmo agradecer a Benilda e a Elizabeth, que carinhosamente aceitaram o nosso convite e foram realmente profundas em tudo aquilo que elas falaram. Foi uma aula. Muito obrigada mesmo. Pegando o gancho com o que o Rafa falou sobre as ações que a gente tem feito no escritório, esse mês, é o mês de novembro, ainda que a gente entenda que tenhamos que falar todos os meses sobre racismo, fizemos uma ação específica em que alguns colaboradores, advogados, associados e sócios fizeram pequenos vídeos e a gente colocou nas nossas redes sociais. Então, eu queria, além de agradecer a vocês, agradecer a quem topou estar fazendo essa ação com a gente, o quão é importante as pessoas de fora estarem vendo que nós temos negros, que eles se sentem bem aqui. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, a gente sabe que tem que avançar muito, mas eu queria aqui agradecer as pessoas que toparam e dizer para aquelas que pensam em vir para o escritório, que querem entrar no mundo jurídico, aqui a gente está tentando fazer com que vocês sejam o máximo bem-vindos possível. Então, muito, muito, muito obrigada.